Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, a gente vai começar agora o nosso terceiro encontro da capacitação em captação e gestão de recursos para projetos voltados à água, saneamento e higiene. Eu me chamo Clarice Alcântara Sacramento, eu estou como oficial socioambiental da ABS Brasil. Essa capacitação é promovida pelo projeto Escolas Saudáveis e Sustentáveis, Amigas de Meninas e Meninos Pernambucanos. Esse projeto é uma iniciativa do Unicef Brasil em parceria com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem a Aves Brasil como parceira implementadora. Antes de iniciarmos o conteúdo com a nossa consultora convidada, eu tenho alguns avisos importantes. O primeiro é que no final do ciclo formativo dos 4 encontros, todo o material da capacitação será enviado pelo e-mail cadastrado. Aquele e-mail que vocês colocaram no ato da inscrição. Além do material, do conteúdo didático do que foi explicitado, vocês também vão receber as gravações dos 4 encontros. A gente pede que vocês fiquem até o final do encontro, que é uma maneira da gente registrar a participação e, consequentemente, emitir o certificado. Os certificados do primeiro encontro já foi enviado. Quem não recebeu, eu peço, por favor, que entre em contato via WhatsApp, que a gente vai direcionando para quem não recebeu ainda, a gente vai encaminhar. Para esse momento de abertura, eu gostaria de convidar agora Matheus Passos, que é engenheiro ambiental e sanitarista e especialista em WASH do Unicef Brasil. É com você, Matheus. Obrigado, Clarissa. Acho que eu já me apresentei umas 3 vezes aqui, né? Essa já é a terceiro encontro. Acho que todo mundo já me conhece aqui. Sejam bem-vindos novamente, pessoal. Assim como vocês, estou aqui para aprender um pouquinho também com a Patrícia. Acho que a apresentação passada foi muito boa e como a gente tinha comentado, né? Tudo faz parte aqui de um programa contínuo, né? Então hoje tem a continuidade, na quinta-feira também a gente vai estar finalizando com a próxima capacitação. Então, vão tirando dúvidas aqui no chat, a gente vai estar escutando vocês. E durante o projeto também, durante a implementação do projeto, com certeza, em alguns momentos estaremos em contato. Então, muito obrigado novamente pela participação. Contem com a gente aí nessa caminhada, tá? Então, não vou tomar tanto tempo da Patrícia de novo, não. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Matheus. Quem está aqui também presente com a gente hoje é a gerente estratégica da APS Brasil, Ana Bianchi, que vai fazer uma fala também aqui no momento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e vindos, né, nesse terceiro módulo que a gente eh, desenvolveu com muito cuidado a partir de um diagnóstico feito com gestores municipais, gestores escolares, né, ouvindo as necessidades dos municípios, e hoje a gente vai tratar especificamente de captação de recursos, onde estão, né, esses recursos, para que a gente possa melhorar, promover a melhoria da infraestrutura, né, do acesso à água e higiene, e da própria infraestrutura nas escolas. A Vice Brasil, como a Clarissa falou, é uma organização não governamental, somos parceiros implementadores do Unicef nessa iniciativa, né? Estamos presentes em 12 estados do Brasil, entre eles Pernambuco, e fazemos parte de uma rede internacional que atua em mais de 30 países. Certamente essa temática, né, do acesso à água, ela é muito importante aqui para a gente, para o semiárido, mas é também, né, uma pauta global que a gente precisa ter atenção e ter um cuidado, né, como vem sendo feito através desse projeto. Aproveitem, né? Deixo vocês bem à vontade, podem fazer perguntas no chat, e ao final também, né, vocês já sabem, vai ser enviado um link para que vocês possam avaliar a nossa capacitação. É muito importante para a gente entender não só o que deu certo, né, mas o que a gente pode melhorar para as próximas atividades, tá bom? Um bom encontro a todos e todas. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, Patrícia, agora é contigo, né? Dando continuidade, o que ficou é a última mensagem que a gente recebeu
no chat no encontro passado era onde a gente encontra esses editais, né? Ficou a deixa para esse nosso encontro de hoje. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui de novo. Talvez alguns não tenham podido vir na capacitação passada, então, primeiramente, eu queria agradecer. São 6 municípios que estão aqui hoje com a gente: Araripina, Bodocó, Uricuri, Cumaru, Lagoa dos Gatos e Itaíba. Então, tem muita gente, mas mais do que isso, eu quero ressaltar a importância de cada um de vocês aqui nessa capacitação, seja de escola pequena, grande. Falei isso na capacitação passada, para quem não estava aqui, fala agora. A gente acredita muito no potencial de vocês de mudar a realidade local. Então, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos e, como a Ana disse, o Matheus também, façam perguntas, sintam-se à vontade aqui. A gente quer ser agente de mudança junto com vocês nessa caminhada. E quero agradecer também ao Matheus e à Ana. São 2 grandes organizações, Unicef, APSE Brasil. A Ana e o Matheus também têm uma longa caminhada aí com projetos no semiárido, então para mim é uma honra muito grande estar aqui. E vou começar a minha apresentação para vocês de hoje. E como eu disse da vez passada, vocês podem enviar perguntas no chat, porque as meninas vão estar aqui me ajudando. Então, elas podem me parar aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Hoje a capacitação é um pouco mais, talvez, vocês têm um pouco mais de expectativa com relação a ela, mas a outra capacitação também foi muito importante e eu vou mostrar para vocês durante essa capacitação o porquê. Eu vou conversar com vocês durante 60 minutos, falando de alguns conceitos que são importantes sobre recursos financeiros, falar sobre os recursos, onde que eles estão, né, que não são só em editais, e a gente vai ver por quê, e falar um pouquinho sobre comunicação e formas de fazer parcerias. E aí vou abrir para dúvidas, tanto dessa capacitação como da outra, se vocês tiverem também. Vamos dos conceitos importantes para a gente falar sobre recursos para saneamento. O primeiro conceito importante é entender de quem é a responsabilidade, né, de prover saneamento. A gente tem que os serviços de saneamento, eles são responsabilidade do governo municipal, da prefeitura, e a prefeitura ela pode decidir como ela vai fazer isso. Então, ela pode se responsabilizar sozinha. Eu vou cuidar do saneamento do meu município sozinha, eu vou construir uma estação de tratamento, eu vou fazer tudo aqui sem ninguém. Mas tem outras opções que também podem ser interessantes, especialmente considerando alguns municípios aí que são mais próximos, Uricuri, Bodocó. Vocês podem se unir também a algum município próximo, mesmo que seja um município que não esteja hoje aqui nessa capacitação, para fazer algumas obras maiores, por exemplo, uma estação de tratamento de água que trate a água e depois, com o carro-pipa, vocês distribuam para os locais, para outras regiões, outras comunidades ali da região. Essas obras de estação de tratamento de água, de resíduos sólidos, todas essas obras vocês podem fazer em consórcio com outros municípios, dividir as despesas, dividir as obrigações, dividir os serviços. Então, às vezes, é uma iniciativa importante para obras grandes saírem do papel. E a última alternativa que vocês têm como município aí é conceder esse serviço a alguma empresa privada que queira construir e investir no município de vocês, e aí também vai ter a cobrança de tarifa conforme a empresa decidir, e, ao mesmo tempo, os investimentos vão ser de acordo com os interesses da empresa, né? A empresa vai ver se quer investir aqui ou ali. E a outra alternativa é também conceder ao governo estadual. Muitas vezes o estado tem alguma empresa de saneamento, eu sei que Pernambuco tem, e o município pode conceder a essa empresa o direito de fazer o saneamento ali no município. É uma outra forma, porque o estado tem mais recursos, consegue estruturar melhor uma empresa de saneamento. Aí vem outro conceito que é muito importante. O município ele precisa desenvolver o plano de saneamento básico. Por que ele precisa? Primeiro, porque isso é o que vai possibilitar que os projetos sejam planejados a longo prazo. Esse plano ele é feito em conjunto com a população, é colocado em ordem de prioridade, então o que é mais emergencial, ele vai ter recursos direcionados primeiro, esforços, né, direcionados primeiro.
Mas o mais importante é que muitos dos recursos, eles exigem que tenham um plano de saneamento por trás, ou eles são direcionados para que seja desenvolvido esse plano de saneamento. E a gente considerando que o plano de saneamento vai ser feito na comunidade toda, ou no município todo, incluindo as comunidades da zona rural, inevitavelmente esses recursos hídricos ou de esgotamento sanitário que vierem do plano de saneamento da cidade vão chegar até as escolas também. Então, vai beneficiar as escolas. Então, eu queria atenção especial aos municípios no desenvolvimento do plano de saneamento básico, certo? Lembrando que ele é desenvolvido com a população, como eu falei, e ele traz a situação atual do município e os planos e metas a curto, médio e longo prazo. Isso eu já falei na capacitação passada, mas acho importante sempre a gente ter em mente que quando a gente investe em recursos financeiros para saneamento, a gente não tem só melhorias em saneamento, a gente tem melhorias na área de saúde, redução de internação hospitalar, redução de gastos com medicação, a população melhora em termos de nutrição, fica mais saudável, porque vai ter menos diarreia, vai passar por menos doenças, né? E também tem melhorias na educação, porque as crianças se afastam menos da escola, porque não vão estar doentes, vão ter melhores condições na própria escola, então vão passar um tempo de melhor qualidade lá, vão aprender mais. E também vai melhorar o meio ambiente da cidade de vocês. Se vocês têm esgotamento sanitário, têm boas condições de gestão da água, vocês também vão ter um ambiente menos estressado e em maior harmonia com a comunidade. Isso tudo é para dizer que investir em saneamento é investir em muitas outras coisas indiretamente, tem muitos benefícios. Como eu estava dizendo, vocês perceberam que o poder público tem um papel muito importante na parte de saneamento básico do município. E, além de ter um papel muito importante, ele também tem melhores condições de acesso a recursos financeiros. Eu vou apresentando aqui as condições e vai ser muito fácil perceber isso. Mas, como a gente sabe que o saneamento básico é uma questão, às vezes, que tem que ser relembrado como que é prioritário, né? A gente tem que lembrar a função, a importância da função do funcionário público, mas também dele buscar ativamente melhores condições de saneamento para a sociedade e para as escolas. Esse é o papel também da pessoa que está lá, seja representando de forma eleita, seja nas secretarias, em qualquer área do funcionalismo público, você tem que ativamente buscar melhores condições de saneamento. É muito importante e essencial isso. E também eu queria dizer que as instituições financeiras, elas têm várias linhas de crédito que indiretamente podem ser usadas para saneamento. Então, você pode achar linhas de financiamento voltadas para desenvolvimento socioeconômico, isso vai incluir projeto de saneamento. A linha de saneamento em si, mas também a linha de infraestrutura, porque a gente está falando de uma infraestrutura básica para uma cidade funcionar. Então, são muitas possibilidades. E eu queria também falar um pouquinho sobre os instrumentos financeiros, porque a gente pensa, recursos, como que vai ser isso? Não são recursos que você vai ter acesso necessariamente e você nunca vai ter que pagar de volta. Tem muitos desses recursos que são através de empréstimos. A gente fala que são recursos reembolsáveis, eles têm que ser reembolsados. Muitas vezes tem um prazo para você começar a reembolsar, as taxas de juros são muito baixas, porque a gente está falando de obras de interesse para o país, mas também a gente tem recursos que não precisam ser reembolsáveis. Muitos bancos de desenvolvimento, como o BNDES, são recursos que você vai receber e você não precisa pagar de volta. Mas também tem alguns programas e alguns editais que vocês vão achar que parte dos recursos é oferecido pela instituição, mas parte dos recursos também tem que ser complementada pelo órgão que está solicitando aquele projeto. Então, a prefeitura, por exemplo, pode solicitar um projeto, mas ela, em contrapartida, tem que colocar, por exemplo, 10% ou 15% do valor daquele projeto. Então, tudo isso tem que ser atentado quando você está falando de recursos financeiros. Ele é reembolsável, ele não é reembolsável, que é a situação melhor, digamos, né, que você não precisa se preocupar em futuramente pagar de volta. E também quando você tem que ter algum recurso para aportar junto, para colocar junto com o banco ou com a instituição
para que aquele projeto saia do papel. E quando a gente fala também em empresas de saneamento, a gente falou, você pode conceder para a empresa de saneamento estadual ou para uma empresa privada, essas empresas também, além do poder público, essas empresas também têm acesso a investimentos, a recursos financeiros. Por isso que elas conseguem, muitas vezes, tirar esse projeto do papel. Elas conseguem fazer empréstimos, juntar investidores para que deem o dinheiro para elas fazerem os investimentos e pagarem depois de 20 anos, 30 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que os instrumentos financeiros eles são muito variados. E a gente tem que se atentar a isso quando a gente está buscando os recursos, porque isso daí diz muito sobre o futuro do projeto. E aí eu vou falar um pouquinho de onde a gente pode encontrar. Vou falar primeiro do governo federal, estadual, municipal, agências de cooperação, organizações internacionais, fundos privados e os bancos. E vamos um de cada vez aqui para vocês. Qualquer dúvida, lembre-se de falar ali no chat. A primeira coisa é que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles têm recursos para investir em saneamento, né? O que acontece? Primeiro, a gente tem o governo federal, que é a nível da presidência, tem os ministérios. Eles têm editais e ações de fomento para que vocês possam acessar recursos da União. A União tem diversos recursos de arrecadação de impostos, tem recursos próprios que eles usam para pagar para os municípios ou para os governos estaduais que solicitem através de editais, de projetos. A gente tem também um repasse do governo federal para o governo estadual e para o governo municipal de recursos. E o governo estadual e municipal, eles também arrecadam recursos quando eles cobram impostos. Então, eles também têm esses recursos das arrecadações. São 3 formas de recursos que o governo pode, de alguma forma, decidir como vai destinar e, em algum momento, priorizar ações de saneamento, sejam projetos grandes ou projetos menores. Agora, eu queria trazer os recursos mais valiosos que eu considero assim, do governo federal. Tem o Ministério de Desenvolvimento, às vezes ele muda, né? Agora é Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o nome desse ministério. Ele é responsável pelo Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva, ou seja, o programa que um dia se chamou 1 milhão de cisternas. Os programas todos de captação de água da chuva, eles ficam no Ministério do Desenvolvimento atualmente. E, obviamente, eles têm recursos, mas a gente teve uma baixa nos últimos anos. Eu acho que qualquer pessoa que acompanhou a trajetória do projeto Cisternas percebeu isso. Desde 2017, a gente teve uma redução drástica na construção de cisternas. Mas o governo anunciou esse ano que retomou esses investimentos. Então, a previsão é que voltem a acontecer projetos a nível nacional de captação de água da chuva no semiárido. O Ministério do Desenvolvimento é o primeiro lugar que eu queria indicar para vocês e dizer para que vocês sempre estejam de olho nas ações que estão acontecendo lá dentro. Agora, outro recurso que eu considero extremamente valioso e que muitas vezes até sobra, assim, os municípios não enviam projeto suficiente para o tanto de recursos que tem, é o PAC, é um projeto do Ministério das Cidades. Ele, esse ano, teve um edital que acabou há pouco tempo, e os poderes a nível estadual e municipal podem enviar projetos solicitando recursos, e até tem notícia saindo do último ano que, chegando perto da data final de envio de edital, tinham poucos projetos. Então, assim, tem um novo edital previsto para agora 2025, mas pode ser que antecipe, então sempre tem que ficar de olho. Mas é excelente para projetos robustos, que vão realmente modificar o acesso a recursos hídricos, a infraestrutura das comunidades. Primeiro que o PAC ele tem como prioridade tanto abastecimento nas cidades, mas também abastecimento rural com sistemas simplificados, que a gente pode falar de várias tecnologias sociais que foram implantadas aí no semiárido. E também eles têm recursos para educação, construção de escolas nas áreas rurais, mas também em nível infantil, então creches também.
Então, eu acho que é uma grande fonte de recurso. Acho que o PAC é subestimado atualmente. E acredito que, como a gente está falando de 2025, tem muito tempo para que seja programado e formas de conseguir recurso. Pode ser submetido até mais de um projeto. E eu vou incluir também um link para vocês de um curso que foi ofertado pelo governo federal, especificamente de... são 4 módulos, é um curso longo, então deve ser aí mais de muitas horas de curso, né? Mas eu acho que vale muito a pena. São 4 módulos para PAC para saneamento, então projetos para área de saneamento através do PAC. Então, eu vou disponibilizar também para que vocês possam fazer esse curso no ambiente de ensino virtual do governo federal. Aqui, eu queria falar um pouquinho da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ela não tem por função direta oferecer recurso para projeto de infraestrutura, por exemplo, construir alguma coisa assim, não é isso. Mas a ANA, ela tem diversos editais de recursos de fomento à pesquisa científica e tecnológica, que eu acho muito interessante, como eu falei para vocês na oficina passada. Se vocês tiverem também escolas técnicas próximas, vocês podem fazer diversos programas de incentivo para que esses alunos tenham ideias que possam ser aplicadas aí para a convivência com o semiárido. A maioria dos projetos tem essa origem mesmo. Então, aproveitem qualquer recurso que seja de fomento à pesquisa local, certo? Aproveitem as pessoas que estão aí convivendo, que vão ter muitas alternativas maravilhosas e já de quem está ali dentro da realidade, sabe? Então, eu acho que tem que ter um investimento maior do poder público e também até das secretarias, das próprias escolas, em acreditar que os alunos podem trazer também, fazer parte dessas soluções. A ANA também oferece recurso para patrocinar evento e projeto. Faz abertura de edital público todo ano, inclusive, para isso. Então, qualquer projeto que vocês tenham, ou eventos a nível local, de educação socioambiental, vocês podem ter o patrocínio da ANA, é muito interessante. E o mais interessante, talvez, é que a ANA tem uma plataforma só de cursos de recursos hídricos. Então, eles explicam várias coisas. Eu já fiz cursos diversos lá, indico para várias pessoas, e indico para vocês também. Acho interessantíssimos os cursos que eles têm lá. E muitos falam um pouco sobre como vocês podem se organizar a um nível maior, né, de bacia hidrográfica e compreender a realidade de convivência com a seca no semiárido. Agora, vamos falar um pouco da FUNASA. Eu queria voltar quando eu falei para vocês do plano de saneamento básico. A FUNASA já atuou muito auxiliando os municípios a desenvolverem planos de saneamento básico. É um bom órgão que vocês podem procurar para evoluir nessa pauta. Como eu falei, é essencial para vocês conseguirem recursos que vocês tenham um plano de saneamento. E esse órgão, ele tem uma experiência de muitos anos no Brasil, tanto atuando na área rural, como comunidades quilombolas, indígenas, no Brasil todo. Muito forte na área de saneamento, já lançou publicações sobre tratamento de água. Atualmente, a FUNASA está passando por um processo de reformulação de repasse dos recursos. Então, se vocês entrarem no site da FUNASA hoje, vocês vão ver que até está um pouco confuso, assim, mas eu acredito que isso não deve demorar muito mais a normalizar. Eu acredito que em 2024 a FUNASA já vai chegar pronta para atender novamente a população. Mas eu acho que vale muito a pena, caso vocês não tenham um plano de saneamento básico, buscar a FUNASA até mesmo imediatamente, através de ligações, contatos que eles têm no site deles. Agora eu vou falar um pouquinho de agências de cooperação internacional. Essas agências, o que elas são? Todo país que tem, às vezes, muitos recursos, muito dinheiro, países muito desenvolvidos, eles têm interesse em cooperar com outros países para evoluir
questões de tecnologia, desenvolvimento socioeconômico. E a gente tem agências de cooperação internacional de alguns países aqui no Brasil, e eles querem cooperar com a gente. Então, quando eu falei da vez passada, o mais importante não é achar editais, é vocês saberem que, a partir do momento que vocês conseguem colocar um projeto no papel, as formas de captar recursos são imensas, infinitas, não é só através de um edital. Por exemplo, uma agência de cooperação internacional, você pode enviar um projeto escrito solicitando a cooperação dessa agência, de diversas formas. Então, por isso que lá na outra oficina, eu pedi muito assim, que vocês, além de buscar os recursos, se atentem também na importância de estruturar esse projeto, né? Então, quem não estava na oficina passada, também buscar isso daí para poder entender como acessar esses recursos. Mas o mais importante disso tudo é que hoje, para você acessar uma agência de cooperação internacional, você tem que solicitar autorização da Comissão de Financiamentos Externos, chama COFIEX, e pertence ao Ministério do Planejamento. Tem até o link aqui para vocês depois acessarem, mas tudo tem que ser preenchido no formulário, porque o Brasil ele tem que autorizar que haja essa cooperação com essas agências de outros países. A gente está falando de relações internacionais, então não pode uma pessoa desconhecida no Brasil estar pedindo ajuda para um projeto sem o Brasil ter conhecimento, é um pouco isso. E o Brasil ele tem essa atenção toda porque é um país muito grande, muito forte. A gente é um país de dimensões continentais, por exemplo, a Europa, que tem vários países juntos, é do mesmo tamanho do Brasil todo, que é um país só. Então, a gente tem muita atenção, sim, muito investimento de órgãos de cooperação internacional. Eu vou falar um pouquinho primeiro da GIZ, que é da Alemanha. Ela tem uma atuação muito forte aqui no Brasil. O foco mais da GIZ é nas mudanças climáticas, então eles trabalham muito com projetos de adaptação às mudanças climáticas, então a gente considerando que vai intensificar, que a gente pode ter anos mais intensos de seca, a GIZ pode contribuir com projetos que melhorem a adaptação do local nessas condições, mas ainda não tem projetos de saneamento e recursos hídricos semiárido ainda. Mas tem projeto com o governo de Pernambuco. Então, assim, já existe um canal construído com a GIZ e o governo estadual. O projeto com o governo de Pernambuco é para descarbonização, que é redução na emissão de poluentes, seja de carros, no trânsito. Mas a GIZ também desenvolve muito tecnologias. Então, eles têm, por exemplo, hoje, estudos de estação de tratamento de esgoto que é movida a energia solar. Não precisa de energia elétrica e ela é sustentável. Eles estão desenvolvendo diversos estudos que podem ser úteis para o semiárido. E eles também disponibilizam, dependendo de projetos, cooperação com o cientista alemão. O cientista alemão ele fica disponível para ajudar a desenvolver aquele projeto. Então, a GIZ é um órgão bem interessante. A gente tem também, o Japão tem um órgão aqui, é a JICA. A JICA, no site deles, tem explicando muita coisa, o passo a passo para desenvolver um projeto. Eles falam, inclusive, que se antes de entrar em contato com o Ministério do Planejamento, quiser entender melhor as possibilidades de projeto com eles, eles estão abertos a contatos. Eles têm áreas prioritárias de atendimento de água e saneamento, né? E eles têm cooperação financeira, que eles emprestam dinheiro na moeda japonesa, juros muito baixos, mas antes eles têm que ver qual é a capacidade, né, de honrar aquele compromisso que o município tem. E eles também fazem cooperação técnica, que é o que eu acho mais interessante, que eles mandam cientistas do Japão aqui, também podem levar pessoas daqui até o Japão para conhecerem alguma tecnologia que eles tenham. E eles têm uma cooperação entre o Japão, o Brasil e países na África que falam português, para colaboração técnica, que é essa troca de tecnologia, de ciência. Então, acho que dessa cooperação aí, a do Japão, essa triangular entre o Japão, o Brasil e países africanos, também pode ser muito interessante, especialmente na questão do saneamento. A da França, eu trouxe aqui com um exemplo muito legal. A França, ela atua no Brasil, ela ainda não tem projetos no Nordeste, mas ela atua já no semiárido, só que de Minas Gerais. É um estado um pouco mais abaixo, tem uma parte do semiárido que pega em Minas Gerais.
O projeto aconteceu em 2012 e 2015, e essa agência de cooperação ela aportou recursos financeiros, 300 milhões de euros, e foi um projeto que construiu habitações e redes de acesso à água potável e esgotamento sanitário. Um projeto totalmente de infraestrutura, para você levar água para casa das pessoas e tirar o esgoto, né? E até construir habitações também. Então, é uma possibilidade. Como eu falei, tem que ter um projeto muito bem estruturado. Algumas dessas agências, o projeto já tem que estar numa etapa mais evoluída, já tem que ter feito todo um cronograma técnico, de orçamento, já tem que ter tudo estipulado e eles entram mais à frente. Então, é uma possibilidade muito interessante. Agora eu vou falar um pouco das organizações internacionais, que são grandes organizações, elas têm interesse em causar melhorias a nível global. Então, em geral, são projetos muito grandes, com poder de atuação muito grande. E elas atuam tanto para cooperação nacional, como para cooperação internacional, como as agências de cooperação internacional, né, que atuam entre 2 países, ou só naquele país que ela está ali naquele momento, mesmo sendo uma organização mundial. Eu queria falar um pouco da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU ela foi uma organização criada e governada, e é governada por diversos países ao mesmo tempo, não tem um governante único. E a ONU ela criou os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, que a gente chama. Muitos dos projetos também vão ter ligações diretas com a promoção do ODS, especialmente o ODS 6. O Matheus sabe muito bem disso, né? A categoria WASH da ONU, que a gente fala é água, saneamento, tem relação com a gente melhorar os indicadores de saneamento e de água no mundo todo, levar água potável para a população mundial, esgotamento sanitário. E a ONU ela tem diversas agências que são especializadas, e, em geral, são através dessas agências especializadas que os projetos acontecem. Então, a gente tem a Organização Mundial da Saúde, a própria Unicef, e os projetos eles são específicos visando o acesso à água e saneamento pela população mundial. Esses projetos eles podem ser parcerias com empresas privadas, com o governo municipal, mas é uma grande fonte de recursos, especialmente técnicos, de gestão, e que eu acho que ao longo dessa evolução a gente vai chegar no nível de projetos muito mais evoluídos a partir de todo o movimento que a ONU faz hoje globalmente. Então, eu acho que é uma organização que vocês podem contar muito. Queria falar um pouco do Rotary, chama Rotary Club. O Rotary Club é uma organização internacional também, que ela é feita por pessoas que resolvem se associar, se organizar em clubes. Então, tem clubes em várias cidades dessas pessoas, que são os chamados rotarianos, e eles doam para essa organização e, a partir dessa doação, esses recursos eles são revertidos em valores, melhorias que eles gostariam de ter, de acordo com regras que eles têm dentro daquele grupo. E uma dessas melhorias são projetos de acesso à água e saneamento básico. O Rotary tem recursos destinados dos próprios associados para isso. O que acontece? Esse recurso ele precisa ser solicitado ao Rotary, mas ele tem que ser feito conforme as regras deles, né? Vocês precisam ou criar um núcleo do Rotary, Desenvolvimento Comunitário, ou pedir um subsídio distrital, que é o distrito onde vocês sendo do Rotary. O mais importante é que vocês façam contato com o Rotary mais próximo de vocês. Eu fiz um mapa aqui para mostrar para vocês onde a gente tem. Infelizmente, perto de Ararapina, Bodocó e Oricuri, a gente não tem o Rotary, mas aqui perto de Itaíba, Lagoa dos Gatos, a gente tem 3 Rotarys. O Rotary Arco Verde, o Rotary Garanhuns e o Rotary Águas Belas. Então, o que eu indico a vocês, de Itaíba, Lagoa dos Gatos, até de Cumaru, é que vocês busquem o Rotary Club para que vocês desenvolvam projetos de escala menor, ali em comunidades, nas escolas, e como eles têm esse objetivo,
eu acredito muito que eles possam se mobilizar entre Rotaries e fazer, junto com vocês, esse movimento, seja pelo projeto, seja pelos recursos que faltam, mas muito provavelmente se envolvendo também com o projeto. Queria falar um pouco também dos fundos privados. Ainda vou falar do mais importante, que são os bancos, mas queria falar um pouco dos fundos privados. Muitas vezes a gente tem empresas ou empresários no nosso município que têm recursos e querem investir, e são, com certeza, pessoas bem-vindas para fazerem doações ou investimentos, mas é muito importante a gente entender que os projetos de saneamento, de infraestrutura de saneamento maiores, eles demandam um volume de recursos muito grandes. Então, é importante que só se comece um projeto com fundos privados se você tiver garantia de que essa pessoa vai ter estabilidade e recursos para levar até o final o projeto. Porque, como eu estou dizendo, são recursos volumosos. Então, assim, em geral, eu aconselho que projetos com fundos privados, de parceiros locais, a nível uma loja de material de construção, a nível local, que sejam para projetos menores, projetos pequenos. Por exemplo, a gente não quer usar a cisterna para botar a água do carro-pipa, a gente quer usar a cisterna para botar água da chuva, porque a gente vai ter água doce e a gente quer comprar uma caixa d'água para botar a água do carro-pipa, para usar do carro-pipa para dar descarga, por exemplo. E a gente quer... É uma obra mais barata. A gente quer botar uma caixa d'água, bombear uma água, talvez, para uma caixa d'água em cima da escola, para poder já dar a descarga direto, que seria uma condição ideal aqui, né? Imaginando. E aí tem uma pessoa que quer fazer uma doação. Legal, acho ótimo. Acho que isso daí é possível. Então, acho importante, sim, vocês terem parceiros locais e regionais, desde que não envolva, né, um interesse maior, além de simplesmente trazer melhorias para a população. Até porque uma cidade que tem uma comunidade ou um município, uma zona rural, que tem água, condições de saneamento, é muito mais fácil evoluir outras coisas, a questão de serviços, vai crescendo de forma orgânica a comunidade, né? Porque você tem água para tudo, para fazer ali, consumir a sua comida, para cozinhar, para poder abrir uma lanchonete. Então, tudo vai fazendo desenvolver o município. Então, por que não? Certo? Doações. Agora eu vou falar dos bancos. Os bancos têm uma coisa que pega um pouco mais, que é a questão de que muitos desses recursos o município tem que reembolsar de volta, mas as condições são excelentes e são muitos recursos, são muitas formas, e eu acho que vale muito a pena, especialmente considerando que vocês têm um grande banco aí, que é o Banco do Nordeste, mas eu vou falar de todos. Vou beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Vou começar falando do Banco Mundial. Esse daí a gente não tem agências espalhadas por aí, é um banco que ele, na verdade, não é um banco de correntista, né? É um banco internacional que ele atua com produtos financeiros e recursos de vários países para que ele possa ajudar países menos favorecidos a fazerem projetos de desenvolvimento socioeconômico, de saneamento, de vários tipos, até dependendo algumas empresas privadas, mas, né, por exemplo, de saneamento. Mas a questão assim, mais interessante do Banco Mundial que eu trouxe aqui para vocês é que o Banco Mundial acabou de fazer uma parceria com o governo de Pernambuco. E essa parceria do Banco Mundial está disponível, está previsto para os recursos estarem disponíveis até maio do ano que vem, e foi no valor de 600 milhões de reais para o PROSAR, Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco. Ou seja, lembra quando a gente fala sobre escrever um projeto, submeter o governo de Pernambuco, fez o projeto de saneamento rural de Pernambuco, submeteu ao Banco Mundial e conseguiu 600 milhões de reais. E aí eu queria falar um pouquinho do PROSAR para vocês, porque eu acho que vocês precisam se inteirar, quem ainda não está inteirado, para correr atrás desses recursos, ou de projetos, ou de entrar na fila para que... Porque talvez esses recursos se amplifiquem, se renovem, tem que correr atrás. O PROSAR, ele vai implantar um modelo
de política de saneamento que foi implantado lá no Ceará e que foi um sucesso. Ele chama CISAR, é Sistema Integrado de Saneamento Rural. Então, o que acontece? Ele forma associações comunitárias nas diversas comunidades rurais e essas associações cuidam do próprio saneamento depois que foi instalado todo o equipamento. E o Ceará teve uma evolução gigantesca, apesar da implantação dos CISARes, porque são vários CISARes, né, para diversas áreas. E aí o Pernambuco resolveu copiar esse modelo de tão interessante que foi e vai implantar, vai trabalhar com CISAR em todo o estado. E aí o que acontece é que os CISARes que já existem, eles vão ter prioridade para acessar os projetos e os recursos. Então, a gente tem 3 municípios que estão no mesmo CISAR. Oricuri, Bodocó e Araripina estão no CISAR Sertão Central e Araripe. E esse CISAR já foi estabelecido, ele já existe, e ele está entre os prioritários que vão receber. Os demais municípios eles estão espalhados entre CISARes diferentes. Mas eu queria alertar vocês sobre esse recurso que está chegando aí, e está tendo uma consulta pública, a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de Pernambuco está fazendo consulta pública sobre esse projeto. Então, é o momento para ouvir a população sobre esse programa. Então, eu deixei aqui o telefone, se vocês quiserem anotar, sei que vocês ainda vão demorar alguns dias para receber esse material, também vocês podem entrar no site. Mas esse telefone eles disponibilizam para consulta da população sobre esse programa em específico, né? O Programa de Saneamento Rural de Pernambuco. Então, é uma grande oportunidade. Eu queria também trazer que existe um outro banco, chama Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Esse banco também atua fortemente no território brasileiro e ele tem disponibilidade para alguns empréstimos, mas ele também trabalha oferecendo projetos, diagnósticos, estudos. Então, já teve alguns acordos entre municípios e o BID. Eu botei aqui alguns exemplos de governo municipal que fez acordo de projetos com o BID. De saneamento, Colatina, no Espírito Santo, Joinville, em Santa Catarina, Parauapebas, no Pará, e também a capital aí de Pernambuco, Recife, já fez acordo com o BID. E o BID também faz muitos acordos com as empresas públicas de saneamento, Sabesp, CAESB, também privadas, Sabesp daqui a pouco talvez, BRK, Águas do Rio, a EGEA, e é isso. O mais importante é que todas essas cidades que conseguiram recursos, Colatina, Parauapebas, Recife, Joinville, elas tinham uma ideia, um projeto que elas foram e levaram até o BID e buscaram, de certa forma, esse apoio para desenvolver o projeto ou recursos financeiros, empréstimos, para depois ressarcir aos cofres do BID. Aqui, esse daqui, Banco do Brasil. Esse daí tem muito recurso, viu? O que acontece? Ele pertence ao governo federal e ele tem diversas linhas para o poder público ir lá e pedir crédito para desenvolver a própria infraestrutura do município ou desenvolver de forma socioeconômica o município. Socioeconômico é também desenvolver socialmente. Então, a gente fala de saneamento também como desenvolvimento social. O Banco do Brasil, ele tem também a Fundação Banco do Brasil. A Fundação Banco do Brasil trabalha com recursos para projetos, tecnologias sociais que possam ser usadas em toda essa forma de convívio com o semiárido. Então, eu já vi na Fundação Banco do Brasil apoiar tecnologias até de salinização, de reuso de água para fazer plantio, também a questão das cisternas. A Fundação Banco do Brasil apoia o desenvolvimento de muita tecnologia, também vale a pena. Mas o mais importante são essas linhas de crédito que o poder público, que está buscando melhorar a sua comunidade, o seu município, ou vocês que não são do poder público, mas estão aqui me assistindo, que corram atrás e pressionem o poder público para buscar essas linhas de crédito e desenvolver o município, porque é necessário, é uma obrigação, uma função também do poder público, assumir essa responsabilidade e tomar a frente disso,
porque eles que têm acesso a essas linhas de crédito. Eu não tenho acesso, eu não posso chegar lá e pedir dinheiro para construir uma obra, mas o poder público pode. Agora, o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, assim, é um banco que tem que ser muito valorizado e exaltado aqui. Ele foi criado a partir do que a seca estava causando no Nordeste. Foi por isso que ele foi criado. E muitas das iniciativas do governo, programas, né, são operacionalizados pelo Banco do Nordeste, ou seja, o Banco do Nordeste é que coloca em prática. A iniciativa é criada pelo governo e o Banco do Nordeste bota em prática nos seus bancos para a coisa funcionar. E aí, eles têm diversos programas de financiamento. Eu queria primeiro falar do programa de financiamento, a infraestrutura complementar da região Nordeste, que não é conhecido assim, né? É conhecido como Proinfra. Esse programa ele financia infraestrutura, então ele inclui também escolas, construção mesmo, sabe? Também a gente tem programas de financiamento à sustentabilidade ambiental. Então, eles têm, que chamam o FNE Verde, não é o Proinfra, é o Verde, é um outro programa de financiamento. Eles também têm projetos de convivência com o semiárido, projetos interessantíssimos de tecnologias que sejam desenvolvidas a nível social, tecnologias que sejam de adaptação, e tecnologias integradas, então, para situações muito complexas em comunidades. Então, eu acho muito importante acessar o Banco do Nordeste. Acho que vocês têm que ir com tudo. Também oferece serviço para o governo municipal, para arrecadação de impostos, que é muito importante. O governo municipal vai ter que pagar de volta algum dia esses projetos. Como que vai pagar de volta? Tem que aumentar ou melhorar, tornar mais eficiente a arrecadação de impostos. E o Banco do Nordeste também ajuda a melhorar essa fonte de recursos. Uma coisa importante é que eles têm recursos não reembolsáveis, ou seja, que vocês não precisam pagar de volta para desenvolver pesquisa e estudos. Eles também têm o Fundesc, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação. O Fundesc é um fundo para pesquisa, ele já foi extremamente importante para o Nordeste, já financiou muitos estudos climáticos e é um fundo que também pode ser usado para vocês fazerem desenvolvimento técnico-científico aí do município de vocês, de inovação, de novas tecnologias. E aí eu queria também passar aqui mais 2 fundos de investimento que vocês podem buscar, além do Proinfra e do Verde. Eu queria passar o Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele foi criado um pouquinho depois do Fundesc, né? O Fundesc já tem uns 50 anos, esse de pesquisa, que eu falei que foi muito importante para pesquisas climáticas. Enfim, até vocês podem pesquisar lá no site do Banco do Nordeste, tem um portfólio lá de projetos do Fundesc. Mas depois foi criado, já há menos tempo, uns 40 anos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que atende o Nordeste, a parte de desenvolvimento, né, crescimento, ampliação, mas também agora, mais recentemente, nos anos 2000, tem um Fundo de Desenvolvimento para o Nordeste. Então, mais uma outra fonte de recursos que vocês podem acessar no Banco do Nordeste. E, por último, eu queria ressaltar que o banco tem uma publicação, uma revista chamada Revista Econômica do Nordeste. Esse tipo de periódico é muito importante para que vocês saibam o que está acontecendo. Mesmo que vocês não assinem o periódico físico, né, o periódico online. Como eu falei, todos esses sites, Agência Nacional de Águas, Banco do Nordeste, os sites dos ministérios, tudo isso tem muita informação, muita coisa aí para a gente não perder os recursos. Aí, o Banco do Nordeste, não ia esperar menos, né? Ele está bem mais espalhado por Pernambuco do que, por exemplo, o Rotary, que é uma organização que depende só das pessoas ali. Então, em Araripina, vocês têm a própria agência do Banco do Nordeste, em Oricuri também. Bodocó não, mas as agências mais próximas eu botei Araripina e Oricuri. Itaíba, Lagoa dos Gatos e Cumaru não têm agências próprias. Então, eu coloquei aqui as mais próximas. De Cumaru é em Gravatá, Lagoa dos Gatos tem em Palmares, e entre Lagoa dos Gatos e Itaíba tem Arco Verde e Garanhuns também, que
as agências ficam lá e eu acho que vale a pena ir lá e ter uma conversa, conhecer as condições, entender melhor como podem acontecer esses projetos e o auxílio financeiro do Banco do Nordeste para vocês. Outro banco que também tem uma linha de oferta de crédito para projeto de saneamento é a Caixa Econômica Federal. Eles têm um programa chamado Saneamento para Todos. E olha só que legal, eles têm recurso para desenvolver o plano de saneamento básico que eu falei lá no início, nesse programa Saneamento para Todos. Então, se o seu município ainda não tem o plano de saneamento básico, pode buscar recursos para desenvolver o plano de saneamento básico, e com esse plano de saneamento básico, outros projetos também vão poder alçar, aplicar, né, para tentar alcançar esses recursos. E também o mais interessante é que esse programa Saneamento para Todos, eles também têm recursos para infraestrutura de saneamento integrado. Quando a gente fala saneamento integrado, são comunidades que vão precisar de toda a condição de saneamento ali, às vezes estão com condições muito precárias de saneamento, são pessoas que realmente precisam de investimento rápido e direto desses recursos. Então, também tem crédito no programa Saneamento para Todos. A gente tem também que eles têm um programa chamado Finisa, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao setor público. E aí também inclui recursos para construção de escolas, creches, obras de infraestrutura e saneamento. Tudo aqui que a gente está falando. E a gente também tem o Fundo Socioambiental da Caixa, que talvez seja uma boa fonte de recursos, porque também tem recursos não reembolsáveis. Ou parcialmente reembolsáveis, que você não tem que devolver todo o valor do recurso. Então, acho que também é uma fonte muito interessante para que vocês acionem na Caixa Econômica Federal. Queria falar um pouco do BNDES. O BNDES, ele não é um banco, né, pela palavra assim, de dizer, de banco de correntista, é um banco de desenvolvimento. O que é isso? Ele foi um banco criado exatamente para que traga desenvolvimento para o país. Então, todas as ações do BNDES são planejadas para que o Brasil cresça a partir delas. Então, é um órgão de fomento para o progresso econômico do país, mas também para o progresso social, até porque o progresso econômico, se não tiver progresso social junto, chega uma hora que fica insustentável. E aí, o BNDES ele tem aporte de recursos, muitos são não reembolsáveis, o que é de importância muito grande se o município não tiver recurso, ou também cobrindo 50% das despesas, o município cobre outra parte, cobrindo às vezes mais, e o município coloca mais um pouco. E os investimentos que o BNDES faz, eles são mais para modernização, expansão, também crescimento de indústria, comércio, serviço, investe também em relações econômicas internacionais, ou seja, o BNDES investe em outros países, sim, para que se fortaleça as relações com os outros países, mas ele também investe, tem a linha de investimentos sociais. E essa linha de investimentos sociais é o mais interessante para o que a gente está falando aqui, dos projetos de saneamento. Os investimentos sociais, eles são focados em quê? Educação, saúde, saneamento, transporte, que não cabe aqui, mas é área social também, agricultura familiar, que também tem um pouco de relação com recursos hídricos, e infraestrutura, que também a gente está falando, de certa forma, de projetos de saneamento. Os recursos sociais, que são esses que eu estou falando, que são interessantes para o projeto de saneamento, eles vêm pelo Fundo Socioambiental do BNDES. Então, é esse fundo que vocês têm que buscar no BNDES. E aí é isso, eles dão, nesse caso desse fundo, eles cobrem metade do projeto e não precisa ser reembolsado. Agora, a outra metade precisa ser investida também por quem está pleiteando o projeto. Então, precisa ter uma contrapartida, que eles chamam. Mas, em se tratando de projeto de saneamento, com volume de recursos muito altos, o fato deles cobrirem 50% de forma não reembolsável pode valer muito a pena a longo prazo, né? Muito mais do que pagar toda a obra depois a juros baixos. Agora sim, que eu já falei um pouco onde estão esses recursos, o pessoal pergunta, e aí a gente vai ter que ficar olhando os editais? Procurando os editais? Sim, tem que se atualizar sempre.
vai ter que procurar, buscar nesses canais todos que eu falei, nos ministérios. Mas eu queria também falar da importância de vocês se comunicarem para que essas parcerias possam ser criadas. Os meios de comunicação, eles são muito importantes. Então, quando a gente está buscando aqui, eu estou falando dos sites, todos esses sites, você entra lá, tem um telefone, tem um e-mail. Então, a gente tem formas mais eficientes, sim, de se comunicar e talvez formas que não sejam tão rápidas. Então, eu queria que vocês soubessem a importância de vocês poderem fazer uma ligação, para vocês terem uma conversa que se desdobre já nos tópicos, nas dúvidas que vocês têm, e em possíveis parcerias, oportunidades ali na conversa. Às vezes a gente escreve um e-mail, e aí ou o e-mail passa, ou não tem atenção, ou vem com uma resposta que a gente vê que a pessoa nem entendeu o que a gente perguntou. Não estou dizendo que o e-mail não tem valor, mas que vocês não tenham vergonha de se comunicar também em busca dessas parcerias quando vocês estiverem no evento. Vocês estão aqui convidados por uma razão, vocês com certeza representam a comunidade de vocês, e então vocês são as pessoas que a comunidade colocou ali, conta com vocês. Então, coloquem assim, se exponham em busca de parcerias, é importante. Nem sempre a parceria vai chegar até vocês, nem sempre uma ONG, um instituto, uma organização vai chegar no município, procurar a associação da comunidade e falar, a gente tem um dinheiro aqui para um projeto ótimo nas comunidades. Não vai ser sempre assim, não esperem que seja assim, acho que vocês sabem que não é assim e que vocês vão ter que fazer essa busca ativa por esses editais. E eu queria dizer para vocês que era mais fácil, que vem tudo junto assim, num lugar certinho, mas não é. Sempre estão sendo lançados novos editais, o governo está sempre lançando novos programas, novas linhas de financiamento podem ser criadas e novas tecnologias também podem ser desenvolvidas e que vocês vão querer trazer essas tecnologias para as comunidades de vocês. Então, vocês têm que estar antenados. E aí, o que eu queria trazer, assim, por último aqui para vocês é a importância da representação. Pega aquela roupa que você guardou para ir na igreja de domingo, no aniversário de um parente, vai lá, bota e chega lá e representa o seu município, a sua comunidade, nos encontros regionais, nos encontros de escolas, nos encontros de prefeituras, porque nesses encontros são anunciados muitos programas. O município, a comunidade estar no radar do governo estadual, das secretarias estaduais, isso tudo é muito importante para que eles saibam que os projetos lá vão acontecer, que tem alguém lá buscando e se movimentando. É muito mais fácil eles quererem investir e buscarem municípios que já estão ali ativamente no radar. Então, eu queria dizer da importância disso, para que vocês tenham acesso ao que está acontecendo a nível regional e a nível local. Isso daí, eu sei que tem que ter um investimento, muitas vezes, né, do poder público municipal, ou às vezes um investimento próprio, mas que vocês se organizem para escolher alguém que possa representar de alguma forma e se comunicar ativamente com as organizações, com as agências de cooperação. Também queria ressaltar aqui a importância de vocês comunicarem, eu já falei, mas eu quero ser mais clara ainda, com as instituições de ensino locais. Muitas pessoas que trabalham na área vieram das comunidades de instituições de ensino, escolas técnicas espalhadas pelo Brasil todo, no interior, na zona rural, que iam às vezes para a cidade para estudar. Busquem também pessoas ali para ajudarem no desenvolvimento desses projetos. Também as secretarias às vezes têm um engenheiro, mas o engenheiro é especialista, por exemplo, em construção de rodovia. Vai ter que buscar uma pessoa de fora para desenvolver o projeto de saneamento. Então, todas essas parcerias são importantes. Já falei da importância de vocês falarem aqui no chat, se comunicarem entre vocês. Vi que hoje a galera já chegou se apresentando mais. Façam essas parcerias, até porque os municípios podem fazer projetos em parceria de saneamento. É muito comum isso. Como eu falei, uma estação de tratamento de água é muito cara de construir, 2 municípios se unem, constroem, os 2 vão tirar proveito da água que foi tratada ali. Existem essas parcerias. E aí é um pouco do que eu queria trazer hoje para vocês.
E agora eu queria abrir para dúvidas, tanto sobre a capacitação de hoje, que está agora fresquinha na cabeça de vocês, sobre alguma dúvida ou sobre alguma dúvida que vocês possam ter sobre escrever projetos, né, para que vocês possam submeter a qualquer fonte de recursos, sejam editais ou sejam outras fontes de empréstimos e financiamentos. Muito obrigada, Patrícia. Pessoal, esse momento agora a gente deixa aberto para vocês. Quem quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, reforçando tanto da capacitação passada quanto a de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode levantar a mão que a gente vai abrir o microfone. Vou abrir aqui para. Matheus. Isso. Enquanto o pessoal está tímido, eu vou fazer os comentários aqui, Clarissa. Primeiro, Patrícia, muito legal a apresentação, parabéns. Eu já fiz algumas apresentações sobre captação de recursos e posso dizer que a sua está muito mais completa do que a que eu fazia. Então, muito legal mesmo, né? Conseguiu abranger todas as áreas, todos os setores, ficou bem interessante. É, tive que me segurando aqui para não te interromper, porque está por dúvidas também, mas por questões que a gente, durante o projeto, vai comentar um pouco mais com vocês. Uma é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu cheguei a comentar aí, falando diretamente aos gestores municipais, né, que a gente chegou a comentar em algumas reuniões institucionais que fizemos, que o Unicef lançou um curso, né, online para a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico. A gente ainda vai disponibilizar ele para vocês, porque antes, como a gente está nessa proximidade agora com este projeto, vou deixar para o ano que vem para a gente fazer algo, não necessariamente uma capacitação como essa, mas um encontro que a gente consiga detalhar um pouco de como esse curso está sendo preparado e auxiliar você de forma um pouco mais particular aí dentro desse setor de plano de saneamento básico. Eu já tive a experiência de escrever alguns deles, então acho que a gente pode construir algo bacana. Eu vi que a maioria dos municípios, na verdade, eu acho que os 6 municípios estão com necessidade ou de reformulação do plano ou de elaborar o primeiro plano municipal de saneamento básico, né? Alguns já elaboraram, mas já passaram ainda os 4 anos de revisão e precisa ser revisado. Então a gente vai de algum momento trabalhar esse plano, tá? E aí vou passar para vocês o curso que a gente já tem disponível online com a Unicef. O outro ponto é o do CISAR. A Patrícia explicou bem aí para vocês o que é o CISAR. O CISAR ele tem grande sucesso aí no Ceará, no Piauí, e segue o mesmo modelo com as centrais da Bahia e chegou aqui agora no Pernambuco. A gente, como Unicef, fez uma reunião recentemente com eles e a ideia é que também durante o próximo ano a gente consiga fazer uma articulação de reunião com o CISAR e os 6 municípios aqui participantes do projeto. Então isso está sendo articulado e em algum momento eu vou estar entrando em contato com vocês para a gente conseguir fazer essa articulação, que vocês possam conhecer mais de perto o CISAR e que eles mesmos possam apresentar a vocês como eles estão desenvolvendo o trabalho. Esse novo projeto com o Banco Mundial vai ser super importante, então é muito recurso que está sendo garantido para investimento, né, na área de saneamento rural aqui no estado, e com certeza a gente vai querer que vocês estejam próximos aí dessa organização. Eu acho que eram esses 2 pontos principais. O outro foi que eu comentei até ali do GI, que eu tive a oportunidade da cooperação, né, com o Japão, de nesse ano fui para o Uruguai representando o Brasil para participar no curso de análise de mercúrio e aí levando, né, vocês viram o que está acontecendo lá no Yanomami, né? Então a gente está com grande dificuldade, né, de análise de mercúrio, então pude representar o Brasil lá e participar dessa cooperação. E é super interessante, acho que a Patrícia trouxe, né, parece que é algo muito difícil de se colocar, mas no final não é tão complicado. Eu me inscrevi pessoalmente, né, eu estava participando, eu era do Ministério antes, mas foi uma inscrição pessoal mesmo para participar deste curso e fui selecionado. Então
assim, um representante de uma prefeitura, né, como um engenheiro, qualquer um químico, ou enfim, qualquer profissão que veja o curso da JAICA, né, e ache que é interessante, pode se inscrever, né, e representar tanto o seu município quanto o país nessas organizações. Parece que é algo muito complicado, mas a gente viu que não. Inclusive lá eu encontrei representantes de prefeituras de outros países, né, que se inscreveram de forma pessoal e conseguiram participar de um curso super interessante. Enfim, mas é isso. Parabéns, Patrícia. Não vou tomar tanto tempo aqui para o pessoal conseguir fazer mais perguntas. Imagina, sensacional. Muito bom ouvir o Matheus, né? Não sei se vocês também se sentem assim. Eu fico muito feliz de ouvir, saber que tem uma pessoa assim aí à frente da Unicef. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais um comentário, trazer alguma experiência que já teve com algum desses projetos, né? Algum desses editais, de repente, algum município já teve alguma experiência que executou e quer trazer aqui para a gente, quer compartilhar. Vocês estão tímidas hoje. Muita informação, né, Patrícia? Completa, informação completa, não ficou com dúvidas. Gente, por favor, pode perguntar qualquer coisa aí que vocês tiverem, mesmo que pareça uma dúvida mais simples, porque às vezes achou o conteúdo mais complexo, pode ser a dúvida que outras pessoas estão aí querendo perguntar. Precisa levar. Acho que o Edson tá levantando. Levanta a mãozinha, o Edson, lá em cima do teu Teams, tem uma mãozinha. Porque pode ser que outras pessoas também estejam só levantando a mão, mas a gente não consegue ver no vídeo, tá? Ou então escreve no chat. Gostaria de fazer uma pergunta, enfim. Mas, Clarice, abre, por favor, o microfone do Edson. Tá liberado. Estão me ouvindo? Ótimo. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, todo o que foi colocado aqui. Eu acho que foi grandes informações de como a gente conseguir essas parcerias, principalmente pela questão de financiamento, né, as entidades. Enfim, tudo bem esclarecido nesse ponto, né? A minha dúvida que gerou é em relação justamente a isso, né? No caso, eu tenho que procurar no caso, a própria prefeitura, e dentro da prefeitura a gente entrar nesse contraponto com os bancos em busca desses financiamentos. Essa é a minha dúvida. E a outra questão o vazamento, por exemplo, minha escola ela é de uma região da sede, certo? Ela é da região da sede e tudo mais, porém, os nossos reservatórios de água aqui deixa muito a desejar pelo quantitativo de alunos que nós temos aqui na nossa escola. Nós temos em torno de 1.380 alunos, né, nesse quantitativo, e um reservatório de água de 30 mil litros de água, certo? Então, ainda torna-se insuficiente para esse quantitativo de alunado. E aí, assim, a gente gostaria no sentido de fazer projetos alternativos de capacitação de água e de cisternas, para que a gente possa fornecer para essas turmas. Então, são essas duas situações que eu repasso aí para vocês. Edson, obrigada. Muito bom ter sua participação aqui. Eu imagino o sufoco com 30 mil litros de água para 1.000 e tantos alunos. Então, acho que realmente vocês têm aí um desafio, né, de gestão de água, mas também de mobilizar mais recursos. Eu acho que depende muito do tipo de projeto que você está falando. Se for um projeto de infraestrutura que envolva necessariamente, pelo que eu entendi, fica na área urbana, né, no centro, na sede da cidade. Então, se for um projeto que vai envolver a infraestrutura do município, por exemplo, redes de abastecimento, bombeamento de água,
eu acho inviável que vocês não tenham o apoio do poder público, porque vai envolver muitos recursos financeiros. Esses projetos, eles não são projetos simples nem baratos e necessitam do apoio do engenheiro da prefeitura, ou que a prefeitura contrate um engenheiro de confiança, né, para que atue ali naquela cidade. Então, esses projetos de caráter técnico, eu acho essencial que vocês não só tenham a parceria da prefeitura, mas que vocês também requisitem a participação da prefeitura de forma ativa, de buscar esses projetos e de corrigir essa questão para que, independente de se é uma escola municipal, se é uma escola estadual, né, é uma escola que está dentro ali do ambiente da cidade. Então, se é uma escola estadual, não é responsabilidade do Estado, porque ela é estadual, continua sendo responsabilidade do município ofertar o saneamento. Então, a gente não pode inverter essas responsabilidades e colocar nos coordenadores da escola a responsabilidade por ofertar, né, ter um projeto técnico de saneamento. Eu acho que é muito importante, sim, que vocês busquem essas parcerias. Agora, vocês que estão dentro das escolas, o que eu acho que vocês podem, sim, escrever projetos e submeter projetos sem o apoio da prefeitura, são projetos de gestão de água, de educação socioambiental, que são essenciais para a convivência com o semiárido. Porque, assim, por mais que a gente queira buscar e disponibilizar mais água, a questão sanitária no semiárido exige uma gestão. Não vai ter água, assim, digamos, para que, possa se esbanjar. Não vai ter. Se fizer isso, vai faltar para alguém. Então, esses projetos de gestão ambiental, com as crianças especialmente, que vão levar essas ideias para casa, eles são essenciais. São iniciativas essenciais hoje para o semiárido e que eu acho que são extremamente acessíveis nas escolas. Então, esses projetos, eu acho que vocês não devem nem perder tempo, devem ir para cima mesmo, sabe? Usando os recursos que vocês têm, os professores, os alunos. Agora, é o que eu estou falando, não invertam as responsabilidades da parte de infraestrutura. Tudo bem vocês quererem correr atrás do projeto de cisternas, mas também cobrem um plano de desenvolvimento, seja da zona rural ou da sede da cidade, porque vai ser necessário esse planejamento integrado, sabe? Não adianta a escola querer implantar uma bomba para bombear água, a outra casa querer implantar uma bomba, todo mundo começar a implantar a própria bomba e daqui a pouco nenhuma bomba puxa mais água. Quem tem que definir isso, como vai ser gerido esse recurso, quem pode fazer um projeto e quem não pode, é o poder público, é o município, é ele que vai garantir que no futuro vocês continuem tendo água. Por isso que é tão importante essa parceria. Ótimo. O Edson, se eu não tiver esclarecido alguma outra coisa, pode falar mais, viu? Conseguiram me ouvir? Pode falar mais, Edson, se quiser mais alguma pergunta. Não, é isso mesmo, né? A gente já está, na realidade, o primeiro passo que a nossa escola está sendo implantada é a questão do projeto, iniciar o projeto, ver as dificuldades que se encontram, o que é que a gente realmente pode fazer de acordo com a realidade, e a ideia é justamente dar esse maior conforto ao nosso alunado. Ele ultrapassa os 1.000 alunos, né? Então, a prioridade é essa, a gente vai em busca com a prefeitura, fazer uma parceria junto, para que a gente possa conseguir esses recursos financeiros, que é onde é a parte que mais complica para a gente dar a iniciação, né? Então, assim, o que eu estou querendo ver, e se você já me orientou aqui, né, de outros bancos, né, de outras instituições que a gente possa ver qual seria a melhor forma possível para nos ajudar. E, assim, a gente tem, como eu acredito que todas as escolas que vão ter aí, vários problemas, né, várias vertentes. Mas a gente tem que rever justamente assim, tudo que vocês estão sendo colocado no plano do Unicef, essa continuidade, ela será sempre mantida, né? Isso vocês com a gente, sempre dando orientações, fazendo todos esses repasses até a reta final. É isso mesmo? Procede? Vou deixar uma responder. Sim, não. Vamos lá.
Primeira coisa, só chamando a atenção para a capacitação que a gente vai ter na quinta-feira, né, já que a gente está aí falando sobre a possibilidade do município conseguir recursos, né, para aplicar dentro das escolas. Na próxima quinta-feira, agora, né, depois de amanhã, a gente vai estar fazendo a capacitação sobre o PDD Água, né, dinheiro direto nas escolas, que é exatamente, né, onde um dos instrumentos que a prefeitura tem para conseguir recurso para aplicar na área de água e saneamento nas escolas, né. A gente foi vendo que alguns municípios já têm boas experiências com isso, mas eu acho que na quinta-feira vai ser um bom momento de troca de experiências. Aí, o Edson, vai ser super importante você participar para você entender bem como é que ele tem funcionado e a gente tem visto uma melhoria bem grande aí, principalmente na região do Nordeste em geral, com esse programa, tá? É, o segundo ponto que a gente vai falar do projeto. O projeto ele vai até o meio do ano que vem, né? Mas o processo de capacitação em relação à captação de recurso é esse momento de agora. Porém, se depois, no futuro, Edson, você tiver alguma dúvida, algum questionamento, não existe em entrar em contato com a gente, tá? A gente vai estar com a prefeitura vai ter nossos e-mails, tá, contatos disponíveis, então você pode entrar em contato. E como Unicef, a gente trabalha com o selo Unicef, né, em todos esses municípios. Então, o contato com o município ele vai ser contínuo, e espero que durante muito tempo, né? Então, que o selo Unicef ele não, esse projeto ele não faz parte do selo Unicef, tá? É um projeto externo a isso, mas o selo Unicef tem um resultado sistêmico 3, que é o programa de lavagem de mãos, que apesar de ser um programa só de lavagem de mãos, ele envolve muitas questões do acesso à água, né? Então, o selo acaba abrangendo aí diversas atividades. Então, não, se a prefeitura tiver alguma dificuldade, tiver algum interesse em conversar com a gente, algum ponto sobre algum projeto, eu aqui como responsável, né, dessa região, estou mais que disponível, tá, para o contato quando vocês precisarem. Aí, o Edson, depois se você quiser pegar com a prefeitura o meu contato também, pode ficar à vontade que estou disponível, tá? Gente, muito obrigado, viu, pelas informações. Bom, pessoal, muito obrigada, né? Obrigada, Matheus, também, pelos esclarecimentos. É, Passando, a gente está com vocês preenchem, que vocês avaliem esse encontro de hoje, reforçando também o convite para a próxima quinta-feira, dia 14, às 15 horas. A gente vai ter uma capacitação para falar especificamente do PDDE. Falar especificamente do PDDE Água, a gente vai ser o Rafael Santos. Então, a gente aguarda vocês quinta-feira, mesmo horário. Tem mais uma coisa, só mais uma observaçãozinha. É muito importante que quando vocês entrem no link, vocês coloquem o nome de vocês e o sobrenome. Assim é uma forma da gente saber quem é que está participando e, posteriormente, enviar o certificado. Mais alguma dúvida? Se tiver alguma questão, vocês podem entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp. E é isso. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigada. Ana, se você quiser falar mais alguma coisa, quiser. Queria só agradecer também, reforçar que está aí no chat, né? Nessa barra que fica aí à direita, o link para vocês poderem avaliar a capacitação de hoje. É muito importante também. Não, é tudo marca X, né? Mas ao final, se vocês quiserem escrever, fazer sugestões do que foi bom e do que a gente pode aprimorar, tá? E não percam, na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, a gente vai ter, como o Matheus falou, o módulo 4, o PDD Água, que ele trata especificamente da questão do acesso à água, né, e a essa infraestrutura sanitária nas escolas. Então, até quinta, não é isso? Oi, gente, um prazer, viu? Eu acho que a Clarissa desconectou. Voltou aqui. Voltei.
Ah, pronto. Tchau, Então é tchau. isso, pessoal. A gente se encontra quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.